Quando as naus portuguesas desembarcaram em solo brasileiro, trouxeram mais do que lusos estupefatos pelas belezas naturais, mas preconceitos vários. O principal alvo dessa intolerância foi justamente a primeira vítima, a população indígena. O resultado foi um brasileiro genuíno, até hoje tratado como estrangeiro no próprio país. Prova disso é o fato de nós subjugarmos a cultura indígena, considerando-os selvagens e colocando em segundo plano a sua participação na sociedade. Além disso, classificamos a nossa língua como oficial, enquanto a deles são dialetos. Assim, nossa cultura é considerada rica e civilizada, enquanto a deles é considerada folclore. Tais eventos podem ser exemplificados pelo estereótipo do índio que a literatura calcificou em nossas memórias. Esta fez do índio um cavaleiro medieval. Infelizmente, a questão cultural não é a única mazela. Além de tudo, os índios brasileiros ainda têm que lutar pela terra. Isso porque a bancada ruralista do nosso país vem tomando terras indígenas para alocar sua atividade comercial. Essa situação vem dizimando muitas aldeias e impedindo o avanço de ONGs que atuam na causa indígena, de assegurar o direito de existência desses povos. Outros fatores importantes que devemos levar em conta para concretizar o problema da questão indígena no Brasil é o alto índice de mortalidade infantil entre os indígenas, que é de 141 para cada 1.000 crianças. Já entre os não indígenas é de apenas 17 para cada 1.000, o que comprova o pouquíssimo ou quase nenhum acesso dos índios à saúde pública. No entanto, seria um maniqueísmo pueril proferir que nada foi feito para reverter essa situação, pois foi criada em 1967 a FUNAI, a qual tem como missão coordenar e executar as políticas indigenistas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. Porém, a PEC 215 passou a decisão final da demarcação de terras, que era do Poder Executivo, com intermédio da FUNAI, para o Poder Legislativo e proibiu a ampliação de terras já delimitadas e garante indenização aos fazendeiros, o que foi um retrocesso para a árdua história de conquistas dos direitos indígenas. As decisões políticas e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo estão atropelando os direitos dos povos indígenas, né? Nosso povo Batassá e Tupinambá, lá da região do sul da Bahia, desde Porto Seguro, Prado, Ilhéus, principalmente, essas regiões existem mais de um contingente indígena, estamos em constante conflito fundiário ainda nessa luta de demarcação dos nossos territórios, né? A nossa reivindicação, principalmente dos Tupinambá, na delegação da federação, é a cobrança do território, a demarcação do território. Nós somos o primeiro povo a ser contatado e estamos sendo o último povo a ser ouvido, né, no Brasil. Dali que vem toda a violência, né? E a gente, como é um povo conhecido como de grande estratégia de luta e de grande atirador de flechas de lá para cá, a gente vem lutando e resistindo até hoje, né, com nossas populações. Então eu faço um apelo para o povo brasileiro, para o Brasil. Apoie a causa indígena, porque vocês também são indígenas, vocês também têm sangue indígena na veia. Querendo ou não, mas sim. Sem um índio é impossível viver sem terra. Então esse processo a gente sabe que é lento, a gente precisa estar cobrando. Então essa vinda nossa é para a gente marcar que os povos indígenas estão atentos, que nós vamos estar enfrentando todo tipo de situação, estabelecimento de normas por parte do governo federal, a PEC 215, o marco temporal aí estabelecido pelo Supremo. O vento já veio, pegou a frente e carregou. O vento já veio, pegou a frente e carregou. E esse marco temporal é algo que a gente vê como um retrocesso de tudo aquilo, os direitos dos povos indígenas foram garantidos em 88. Nossas terras foram tiradas da gente na base da bala, na base do fogo, na base de expulsão, principalmente para se instalar o agronegócio em várias regiões do Brasil. Isso não quer dizer que os indígenas
não tem mais direito. Então o direito originário dos povos não se acaba. É importante também essa situação de demarcação, porque hoje, como existe o processo da gente nas áreas lá do território já publicado, existe liminares de reintegração de posse. E às vezes juízes regionais das regiões lá têm despedido liminar de reintegração de posse, ativado isso, fazendo acontecer. Polícia tem ido para as áreas, derrubando escola, derrubando casa no território que é nosso, dentro da área publicada. Então isso fica uma coisa para a gente muito difícil, porque o governo cá em cima está falando uma linguagem, lá na região está falando outra. É preciso alinhar isso para poder a gente não perder mais famílias como já perdemos, né, há um tempo atrás. E está voltando a acontecer novamente na atualidade. Terra é tudo. Terra é tudo para nós. Terra é saúde, terra é educação, terra é direito, é vida. E então, sem a terra, sem você não ter o seu território onde você morar, onde você conviver, você não tem nada. Você é um tupinambá que você não tem nada, você é um tupinambá nu de fato. Então a importância da terra pra gente é tudo. A terra pra gente é vida. Laís Eduarda, meu nome indígena é Yanguarini, eu sou indígena da etnia Tupinambá de Olivença. Eu moro na aldeia Parque de Olivença, que é próximo a Olivença, localizado no litoral sul da Bahia, em Ilhéus. E eu sou estudante da UFSB e faço BI de Humanidades para fazer Antropologia. Viver na aldeia Tupinambá é muito rico para mim e muito valoroso, porém tem suas dificuldades e suas limitações. Eu, enquanto indígena, amo morar lá, porém para fazer o UFSB eu tenho a questão de limitação de transporte, de distância, tem essas limitações. Então, para eu estar fazendo essa graduação, eu agora estou convivendo menos na aldeia, mas que ainda assim não perde seu valor, porque é um ganho, né? O tempo que eu estou passando aqui, depois vai ter o retorno para a comunidade. Sim e não. Eu acho que as pessoas elas estão subestimando muito os povos indígenas e querendo uma coisa que não existe. Então, um exemplo é quando uma pessoa vem criticar o indígena por usar um celular, por vestir roupas ou algo do tipo. É engraçado porque por muito tempo os povos indígenas eles foram obrigados a não viverem da sua forma tradicional. Então, por muito tempo os indígenas foram puxados para a cidade e a própria cidade invadiu as aldeias. E aí agora o pessoal fica criticando por que o indígena não vive da caça da pesca, porque o indígena não anda nu. Então é o que eu sempre falo assim, você anda como seus antepassados, os portugueses andam como antigamente, com aquelas roupas, comem, vestem da mesma forma, assim como qualquer outra cultura. Então, eu não acho que perdendo a essência, eu acho que existe sim esse movimento de usurpar a cultura indígena, porque você é do próprio sistema, né? Querer acabar com os povos indígenas para poderem ter a terra. E uma das formas é justamente enfraquecendo a cultura, porque o indígena que não tem sua cultura, ele vai cultuar o quê? Ele não tem essa noção da importância de seus valores. Eu acho que vem acontecendo uma questão de transformação, é normal, assim como qualquer outra civilização, nunca as coisas são da mesma forma, acontece esse processo de transformação conforme as gerações, mas eu acho que sim, vem perdendo a essência porque existe um movimento para isso, mas os próprios indígenas estão preocupados com isso, estão tomando cuidado. Então, um dos exemplos é a própria internet. Existe esse movimento da internet, da televisão entrando na aldeia, que de certa forma acaba tirando o indígena de vivenciar sua cultura ou de vivenciar seus saberes tradicionais para querer vivenciar uma coisa externa de fora. E os próprios indígenas já vêm com a preocupação de alertar quanto a isso. Então, a própria internet, as tecnologias, os indígenas usam como as novas armas, né? Porque não tem como o indígena guerrear mais com arco e flecha ou com essas coisas. Então, a gente usa as tecnologias ao nosso favor. Então, existe esse movimento de conscientização aos indígenas, principalmente a juventude, que não tem tanta... Lógico que a juventude tem, mas é quem está entrando na luta agora, então está aprendendo as coisas. Então, vem esse movimento de conscientização, que a tecnologia é uma ferramenta. Então, quando a gente está em retomada, quando a gente sofre atentado, a gente usa esses meios de um celular para filmar e depois comprovar, e para a própria divulgação nas redes, o que as grandes mídias não mostram, a verdadeira realidade, né? Que a televisão quer taxar o indígena como preguiçoso, como ladrão de terra, e o indígena não tem voz, então está usando os meios, Facebook, essas redes sociais e até próprios blogs pessoais
para estar divulgando seus saberes, desmistificando esse indígena, porque o indígena é muito folclorizado. E até mesmo os indígenas do Nordeste, né, que são um dos que mais sofrem preconceito e discriminação por conta das características. Nós aqui do Nordeste temos um processo de miscigenação muito forte, então a gente não tem características físicas. Mas não existe a perca da essência, não. Acho que a cultura está em transformações, mas a gente mantém os nossos valores, a gente mantém a nossa cultura. Junto com toda essa interferência de fora, é claro que sofre alterações. Então, o nosso modo de vida em nada é como era antes. Então, às vezes, isso prejudica, porque acontece do indígena querer se embranquecer e tentar se enaltecer contra as pessoas. É claro que isso não acontece sempre, mas assim como em todo canto, a gente também não está livre dessas coisas ruins atingirem a nossa comunidade, assim como a questão da hierarquia. Mas os povos indígenas em si são pessoas que tentam tratar tudo na horizontal e não na vertical. Então a gente tem o cacique, tem todos os nossos conselhos, todas as nossas lideranças que nos representam, mas isso é sempre bem claro que quem decide é a comunidade. O cacique é apenas uma voz que está ali nos representando. Então, ele é a voz que vai que sofre os processos, porque existe a questão da criminalização de lideranças indígenas, justamente para quebrar a perna do movimento, assim não tem quem correr atrás, mas quem manda em si é o povo todo. Então, quem decide é o povo todo, não só apenas uma liderança ou um cacique. As questões tecnológicas de que os indígenas vêm com esse movimento mesmo de utilizar as tecnologias ao seu favor, então, principalmente para dar voz às denúncias. Existe até uma ONG chamada Tideuá, que é uma ONG que trabalha com 8 povos do Nordeste, e tem um projeto chamado Índios Online, que esse projeto é do Brasil inteiro, onde os índios estão conectados ali nessa rede e os índios mesmo lançam matérias. E aí os próprios indígenas falam reivindicações, coisas que estão acontecendo na sua aldeia. E aí vai de reivindicação de terra, de fazendeiro, de ataques, até as coisas tradicionais que acontecem, tipo festas, justamente para desmitificar. E existe uma coletânea também dessa ONG chamada Índio na Visão dos Índios, onde são os próprios indígenas que escrevem as coisas que vão para o livro e até mesmo os próprios indígenas que editam. Então, é o indígena falando do indígena e não um branco vindo de fora falar do indígena. Eu não digo distanciamento, assim, eu acho que, pelo menos eu nunca enxerguei isso, eu acho que ninguém nunca se distanciou de mim por eu ser indígena. Mas eu uso muito isso, né? Eu, Laís, eu sou branquinha, meu cabelo é meio cacheado, eu não tenho olhos puxados. Então, as pessoas, a primeira coisa que vem quando eu chego aqui na universidade pintada, com brinco de pena, é me perguntar se eu sou indígena mesmo. Enquanto uma pessoa que tem essas características físicas, de olhos puxados, cabelo pretinho, não tem esse questionamento. Quando essa pessoa tem as características indígenas idealizadas, a pessoa chega e pergunta qual é a sua etnia, não pergunta se você realmente é indígena. Então, eu acho que direto, assim, quase todas as vezes que eu chego aqui na universidade, eu sofro isso. Isso não é algo que me magoa, porém, são coisas que acontecem constantemente. Então, eu, por ser indígena, por morar na aldeia, já tem toda essa questão de ter que me deslocar, sair da minha terra para poder ter que vir para outra cidade, para outra realidade. Eu sou formada no colégio indígena, que é o CEITO, o Colégio Estadual Indígena do Pinambá de Olivença, que a educação é diferenciada, mas é uma educação bem precarizada, porque é público. Então, assim, se escola pública já é precarizada, escola pública diferenciada, então, é mais ainda. Então, tem toda a questão da dificuldade, que o ensino que eu recebi é bem abaixo do que as pessoas estão normalmente. E tem a questão também do meu saber tradicional que me foi passado, que não é levado em conta. Então é isso. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.